quando se determina uma meta, uma performance, é importante se avaliar qual é o nível de incerteza para que aquela meta seja atingida. Ou aquilo que pode contribuir, quais são os riscos que podem contribuir para que essa meta não seja atingida. Então, quando você começa a fazer essa correlação, essa análise, você vai começar a identificar alguns pontos dentro daquilo que você está de olho, no seu começo de empresa, que é performance, que é resultado, etc., que podem dar errado e com base nisso você fazer uma definição de, olha, eu vou até essa meta, mas eu também não aceito correr tal nível de exposição de risco, mesmo que o resultado potencialmente possa ser muito superior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui didáticos, evidentemente, aqui só para exemplificar essa correlação. Então, preciso fazer uma volta rápida em uma corrida, mas isso tem um limite com relação à segurança e combustível. Ou seja, não adianta eu querer correr o máximo possível e não respeitar em determinados momentos da pista que necessito de ter freio, que necessita de ter uma cadência melhor na hora de fazer uma curva e, sobretudo, estar de olho no combustível, porque dentro da Fórmula 1, um exemplo que eu estou dando aqui, se você vai fazer uma volta de classificação, não adianta você fazer uma volta com combustível muito vazio, porque você vai começar a corrida com combustível muito baixo e você vai ter que fazer a parada. E isso pode te dar uma falsa sensação de vantagem no início, mas no curtíssimo prazo você perde essa vantagem. Tá legal? Um outro exemplo é o seguinte: ao emprestar dinheiro, eu preciso saber o limite que posso aguentar a falta de pagamento, para que eu possa honrar os meus compromissos. Ou seja, nesse caso, apesar de ser qualitativa, já existe uma indicação aqui de que se eu tenho meu business com relação a empréstimo de dinheiro, eu preciso avaliar em qual nível eu possa absorver uma falta de recebimento dessas pessoas que eu estou emprestando dinheiro, para que eu consiga pagar inclusive minhas contas. Porque eu posso fazer um processo de captar uma série de recursos, emprestar isso no mercado e ninguém me pagar, ou uma parcela significativa não me pagar. Se eles não me pagarem, como é que eu vou pagar as minhas próprias contas e, sobretudo, aquelas pessoas que eu captei essa grana? Então tem que ter esse limite. Eu posso ter uma falsa sensação de spread sobre esses empréstimos, mas eu preciso tomar cuidado com relação à exposição de risco sobre esse assunto. Legal? Ou um outro exemplo é: pretendemos aumentar a venda do nosso produto, mas até determinado nível que eu consiga entregar. Ou seja, eu posso ter um processo de venda, é evidentemente que eu quero vender para todo mundo, mas pode ser vai chegar um ponto, se minhas vendas estiverem super aquecidas, eu tenho que saber em parar ou diminuir. Por quê? Porque eu posso começar a vender para muitas pessoas envolvidas em empresas, etc., e eu não conseguir entregar. Ou seja, eu vou ter aquela sensação de faturamento, de prosperidade, mas logo em seguida vai vir aquela sensação de fracasso, de risco reputacional, falta de capacidade de entrega, desconfiança do mercado e por aí vai. Ou seja, você percebe que performance é acompanhada do risco a respeito de como que aquela performance é sustentada. Então, à medida esses exemplos aqui são para dizer que todos eles têm que buscar um equilíbrio e compromisso entre risco e oportunidade. Então, o apetite é isso, é a constante busca entre o equilíbrio, entre o quão eu posso gerar resultado, e eu posso determinar metas até agressivas sobre isso, mas levando em consideração se eu tenho condições de absorver os riscos que isso tem de forma inerente. Se eu vou conseguir sustentar aquilo que eu estou prometendo.